Olá pessoal, aqui quem fala é o Faza e seja muito bem-vindo ao canal Te Vejo em 2050. Esse vídeo é uma complementação a um vídeo que eu fiz recentemente falando aí do que te define como de esquerda. Inclusive o nome do vídeo é Você Não É de Esquerda. Tá aqui no meu canal, assista antes para você entender o contexto. Eu citei o Henri Bugalho e falei também do Maurício Ricardo. E eu os coloquei no espectro da direita, ou pelo menos centro-direita. E aí talvez eu receba alguns questionamentos de alguns seguidores desses caras. E aí eu vou explicar um pouco mais detalhado por que eu os coloquei nesse espectro. O Henri, tudo bem, ele é um pouco mais à esquerda que o Maurício Ricardo, pelo menos até então nas falas que eu vi. Mas ele ainda se encaixa ainda mais para centro-direita. E eu vou falar os motivos. O primeiro questionamento que eu faço a respeito do Henri e do Maurício Ricardo, que eu já vi os dois falando mais ou menos isso, é que quando eles vão falar de política, dos espectros de política, eles colocam o PT em uma ponta e o Bolsonaro, ou o partido Bolsonaro, e o nazismo e o fascismo na outra ponta. Então eles consideram o PT numa ponta radical, em contraponto ao fascismo e o nazismo, na ponta da extrema-direita. Eles colocam um na extrema-esquerda e um na extrema-direita. E o questionamento que eu faço é esse. Nós que conhecemos o que é realmente a esquerda, sabemos que o PT nunca esteve nem perto da extrema-esquerda. E a gente fica por entender quais foram as medidas radicais de esquerda que o PT teve. O que ele fez realmente de esquerda para quebrar esse sistema, para alterar esse sistema, para mudar? Então, a partir do momento que o Henri e o Maurício Ricardo colocam o PT numa esquerda e numa extrema esquerda, e não num centro, um pouco social, eles se posicionam à direita, porque isso aí já é um argumento da direita, já é uma frase da direita. Então, eles já estão se posicionando à direita, porque nós sabemos que o PT não se aproxima nem um pouco da esquerda, da extrema esquerda. E por que eu falo que o Maurício é um pouco mais à direita? Porque ele é um empresário, então já tem muitos anos que está nessa área aí, e ele defende mais abertamente o liberalismo. Diferente do Henri, que ele às vezes fala lá daqueles livros lá do Gessé de Souza, da elite do atraso, aquelas coisas, então, de certa forma, ele puxa um pouquinho mais para a esquerda. Mas ainda não consegue entrar no âmbito da esquerda justamente por causa dessa opinião do radicalismo do PT, que a gente ainda está por entender. Aonde está o radicalismo do PT? Aonde estão as medidas extremas do PT? E da esquerda que esteve no poder. Que essa esquerda, né, que esteve no poder. E outra opinião também que eles têm é a respeito da imprensa. Que eles concordam, eles falam que a imprensa é imparcial, pelo menos talvez eles não digam a imprensa é imparcial, mas que a imprensa passa a notícia mais correta. Eu já vi muitas vezes o Henri falar isso e o Maurício Ricardo também falar isso, defender a imprensa, a grande mídia. Que nós todos sabemos que a grande mídia está na mão de grandes empresários que atende a grandes conglomerados ou grandes empresas que patrocinam tudo aquilo ali. Ou seja, a grande mídia é totalmente parcial e interessada. Tanto é que nós não vemos a grande mídia falar nada da economia que está acontecendo agora. Pelo contrário, está defendendo e falando que a economia está melhorando, sendo que ela não está melhorando, ela está pior do que antes. E é por isso que eu não os considero como esquerda ou centro-esquerda, e eles estão mais para centro-direita. Principalmente o Maurício Ricardo, que ele já admitiu que ele é a favor de medidas liberais, de liberdade econômica, só que ele aceita o social, ele aceita a educação e saúde, né? É meio que esses liberais aí que, quando, para não passar muita vergonha, eles tentam falar, não, mas educação e saúde tudo bem, mas a economia tem que ser totalmente livre, o governo não pode interferir. E tudo bem pensar assim, ser de direita, pelo menos assume. Não fala que é centro-esquerda, não, porque eu defendo pautas identitárias. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, um cara de centro, talvez um social-democrata, como eu já disse. Foi exatamente o que eu falei no meu último vídeo, que eu quero por esse complementar. Falar dessas pautas identitárias, que eles, por defender essa parte de minorias, por ser contra racismo, por ser contra a homofobia, por ser a favor do feminismo ou contra o machismo, eles se colocam à esquerda, ou eles tentam puxar um pouco para a esquerda, sendo que isso para mim não adianta. Se você não tem a vontade de mudar a parte econômica, que é a parte central,
os meios de produção e tudo, não adianta nada, você não está entrando na esquerda coisa nenhuma. E foi por isso que surgiu aquela teoria besta lá da caixa de bombons, do Clarion, e o Pirula também acho que aceita essa teoria da caixa de bombons, porque eles querem pautas liberais, tudo economia liberal, que é empresário e tudo mais. Mas aí, porque eu escolhi o bombom aqui do feminismo, eu escolhi aqui o bombom do casamento gay, eu escolhi o bombom do aborto, do ateísmo, do Estado laico, o respeito aos ateus e tudo, aí o cara acha que é de esquerda. Por isso que surgiu essa teoria deles aí, maluca, da caixa de bombons, e que nós não podemos aceitar. O cara é de direita, ele é de direita, é de esquerda, não tem esse negócio de identitarismo e tudo, misturar esse centro, porque isso corrompe o movimento, isso corrompe, isso suja, mancha, porque aí o cara vai falar muita besteira achando, e aí a direita joga isso na culpa da esquerda, principalmente, né? O Henry vai falando besteira lá, e aí a direita, olha o esquerdista lá falando um tanto de besteira, e isso é prejudicial. Então é isso que eu queria falar, né? Eu queria só complementar o vídeo que eu fiz antes aí, para justificar por que eu posiciono tanto o Maurício Ricardo quanto o Henry um pouco mais à direita. O Henry até um pouco menos, mas ainda com essas opiniões aí do extremo do PT, que é totalmente descabida, e essa opinião com relação à imprensa, e até com relação à democracia, né? Essa defesa da democracia como se fosse a salvação, sendo que a gente sabe que essa democracia não existe, que é totalmente controlada. A justiça, ela é totalmente controlada, ela foi criada nos moldes liberais. Então nós sabemos que não existe essa democracia, essa justiça como eles pregam, dentro de um país desigual, dentro de uma desigualdade, uma sociedade, um mundo desigual, isso não existe. E exatamente por esses motivos eu os coloco mais à direita. Porque eu nunca me identifiquei como esquerda, nunca fui um grande leitor de Marx, nunca fui um grande leitor de autores marxistas. Conhecia, tinha lido na faculdade, tinha estudado depois, tinha lido Adorno, Gramsci, Horkheimer, tinha lido vários autores de esquerda, mas nunca me identifiquei muito com o pensamento de esquerda. A minha herança intelectual tinha a ver com Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, que intelectualmente são muito conservadores ou até reacionários. Precisa ter a sensibilidade de entender que esse negócio de esquerda e direita só existe porque o Estado é um cobertor que não consegue cobrir os pés e a cabeça. Nas democracias que dão certo, repito sempre, a alternância acontece e é saudável, porque vem a direita, mais liberal, mais enxuta, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas ela organiza as contas, né? O social paga. Aí vem a esquerda, dá ênfase ao social, cuida da saúde, dá amparo aos pobres, a economia paga, o Estado se endivida. Caralho do inferno! E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e falou!